No fundo do oceano, onde a pressão esmaga quase tudo que existe, há uma única linha separando a segurança do desastre. Ela não é digital, não é eletrônica, é uma corrente de aço. São quilômetros de elos forjados sob temperaturas capazes de derreter metal, peças projetadas para segurar centenas de milhares de toneladas contra a força brutal do mar. E cada elo carrega uma história de fogo, força e precisão absoluta. Mas essa história não começa no oceano. Ela começa bem antes de qualquer navio zarpar. Começa na fábrica, com a escolha da matéria-prima. Tudo parte de barras maciças de aço de alta resistência. Essa é a base de um dos componentes mais críticos da indústria naval moderna. Sem esse aço, simplesmente não existe corrente capaz de suportar o que vem depois. Com uma ponte rolante de alta capacidade, os operadores transportam essas barras gigantes até o início da linha automatizada. E ali acontece a primeira etapa, o corte de precisão. As barras entram em uma serra automática de fita, programada para cortar cada segmento no comprimento exato. A lâmina atravessa o aço em um corte a frio. Isso é importante porque preserva as propriedades do metal. Cada pedaço cortado sai com a quantidade exata de material para virar um elo. Uma única peça dessas pesa mais de 100 quilos e tem cerca de 12 centímetros de espessura. Depois do corte, centenas desses lingotes seguem para o forno de indução. É o calor que vai permitir a transformação. A partir daqui, o processo vira uma verdadeira coreografia de fogo e força. Um por um, os lingotes entram no forno. Ali, um campo magnético aquece o aço de dentro para fora, de forma homogênea. Em poucos segundos, eles chegam a cerca de 870 graus. Nesse ponto, o metal está incandescente, maleável, pronto para ser moldado. O lingote, então, segue para a prensa principal. E é aí que a peça começa, de fato, a ganhar forma. Mandíbulas de aço temperado seguram o bloco com firmeza. Sob pressão extrema, o molde faz a pré-forma. Logo depois, um braço mecânico curva o metal até um formato preciso, semelhante a um J. Agora chega um dos momentos mais críticos de todo o processo. Esse novo elo precisa ser unido à corrente que já está sendo montada. E essa união não pode falhar. Com longas tenazes de aço, um operador experiente encaixa a peça ainda quente através do último elo já finalizado. Em seguida, posiciona tudo com precisão milimétrica na próxima estação. Cada movimento aqui importa. Uma prensa horizontal empurra as duas extremidades do elo, uma contra a outra com centenas de toneladas de força. O formato se fecha. O elo agora está unido fisicamente, mas ainda falta torná-lo uma peça única e indivisível. Para isso, o elo rubro segue para a estação de soldagem. 2 eletrodos de cobre maciço prendem as extremidades abertas. Então, uma corrente elétrica de altíssima intensidade é aplicada instantaneamente. A resistência natural do aço gera um calor extremo exatamente no ponto de contato. O metal derrete ali mesmo e se funde. Esse processo cria uma união molecular profunda. Na prática, isso significa uma coisa: a região soldada precisa ser tão resistente quanto qualquer outra parte do elo. Se a junção for o ponto fraco, tudo falha. E isso é inaceitável. Depois da soldagem, o elo já é uma peça única, mas ainda existe um excesso de material na junta. Essa sobra, chamada rebarba, precisa ser removida com precisão absoluta. O elo, então, é levado para uma prensa de acabamento. Lâminas de corte pressionam com força colossal sobre a área recém-soldada. Em segundos, a rebarba é cisalhada. O resultado é uma superfície lisa, uniforme e pronta para suportar cargas extremas. Mas o elo ainda não está completo. Falta uma peça essencial para elevar sua resistência a outro nível. Essa peça é o esticador, uma barra sólida instalada no centro do elo. Na prática, ele funciona como uma espécie de alma estrutural. A função do esticador é impedir que o elo se dobre ou se deforme sob tensão extrema. Ele aumenta drasticamente a resistência à compressão lateral. E por isso é indispensável em correntes de alta performance. Enquanto os elos externos são produzidos, outra linha trabalha em paralelo só para fabricar esses esticadores. As peças de aço também passam pelo forno e saem de lá rubras, prontas para a forja.
Na prensa dedicada, um molde especial dá ao esticador sua geometria final. O processo é rápido, contínuo e brutal. Enquanto uma peça é moldada, a próxima já está chegando. De volta à linha principal, o elo ainda quente vai para uma prensa vertical de alta precisão. Nesse momento, um operador insere um esticador frio exatamente no centro do elo, e é a diferença de temperatura que torna tudo possível. Duas prensas laterais comprimem o elo contra as extremidades do esticador. Quando o metal esfria, ele se contrai e aprisiona o esticador com uma força gigantesca. Como segurança extra, um soldador ainda aplica um cordão de solda na junção. Assim, não há qualquer movimento interno, mesmo sob vibração intensa, impacto e esforço contínuo. Mas a corrente não termina nos elos. Ela precisa de um ponto de conexão com a âncora. E é aí que entra outra peça fundamental: a gacheta. A gacheta é o componente que liga a extremidade da corrente à própria âncora. Ela precisa suportar pressões em várias direções ao mesmo tempo. Por isso, sua fabricação é ainda mais exigente. Tudo começa com um bloco de aço carbono de grau superior. Um material escolhido por sua resistência e tenacidade. A peça é cortada lentamente por uma serra industrial. Só esse corte leva cerca de 15 minutos. No fim, surge um lingote de aproximadamente 120 quilos e ele será transformado em uma única gacheta. Depois de horas de aquecimento controlado, o lingote sai do forno brilhando em um vermelho intenso. Isso indica que ele já ultrapassou os 1.200 graus. Agora, o aço está pronto para enfrentar uma força colossal. A peça vai para uma prensa de forjamento de 6.000 toneladas. Os primeiros golpes compactam o metal e refinam sua estrutura interna, eliminando falhas e porosidades. Enquanto a peça é girada por um braço manipulador, a forja continua trabalhando. As extremidades vão sendo alargadas e a pré-forma da gacheta começa a aparecer diante dos olhos, mas ainda não acabou. Para chegar ao formato final, ela precisa ser reaquecida. Enquanto isso, a equipe prepara o enorme molde de forjamento. Esse preparo exige destreza, força e tempo. Pode levar até 3 horas para fixar corretamente o bloco maciço de aço do molde. E ainda existe outro detalhe crítico: evitar choque térmico. Se o molde frio recebesse o aço incandescente diretamente, poderia trincar. Por isso, ele também é pré-aquecido. Blocos de aço em chamas são colocados sobre sua superfície antes da estampagem final. Quando a pré-forma sai do forno, uma equipe coordenada a conduz até a máquina de curvamento hidráulico. Um pistão central segura a peça, e 2 braços poderosos a dobram lentamente. É assim que surge a clássica forma de arco da gacheta, mas ainda falta definição. Antes que o metal perca sua plasticidade, ele precisa seguir imediatamente para a prensa final. Segundos antes da estampagem, a camada de óxido é removida com um jato de líquido pressurizado. Então a prensa desce com força total. O aço rubro preenche cada cavidade do molde. O excesso de metal é expelido. Depois, uma prensa de corte remove essa sobra. E o corpo da gacheta aparece finalmente pronto, com a forma exata que o projeto exige. Mas ainda falta o componente que vai suportar toda a carga de tração, o pino da gacheta. E essa peça também passa por um processo pesado e extremamente preciso. Tudo começa com um lingote de cerca de 60 quilos. O metal aquecido é posicionado na vertical. E um molde superior golpeia a extremidade para forjar a cabeça do pino. Em uma única compressão poderosa, a cabeça toma forma. Nela já ficam marcados o fabricante e o grau do aço, um selo permanente de procedência e qualidade. Depois disso, o pino segue para a usinagem em torno de controle numérico. Ali, suas superfícies são trabalhadas até o diâmetro exato. Tudo dentro de tolerâncias extremamente rigorosas. Em seguida, a rosca é cortada. Ela precisa encaixar perfeitamente na porca correspondente. Qualquer desvio aqui representa risco real no mar. Mas a resistência final do pino não depende só do formato. Ela depende também de um tratamento térmico em 3 etapas, e cada uma delas muda a estrutura interna do aço.
Primeiro, o pino é aquecido acima de 815 graus. Isso transforma a estrutura interna do metal e distribui o carbono de forma uniforme. É a preparação para a etapa mais agressiva. Depois vem a têmpera. O pino é mergulhado em um tanque de óleo especial. Esse choque térmico controlado cria uma estrutura ultra resistente. O uso do óleo é essencial. Se fosse água, o resfriamento poderia ser brusco demais e gerar trincas. Aqui, resistência sem controle não basta. É preciso resistência com segurança. Por fim, vem o revenimento, em torno de 200 graus. Essa etapa reduz a fragilidade excessiva e dá ao pino a tenacidade necessária para absorver impactos sem se romper. A porca que vai fixar esse pino também é massiva. Seu centro é perfurado por um punção hidráulico. Depois do resfriamento, a rosca interna é usinada com precisão extrema. Ela precisa casar perfeitamente com a rosca do pino. Porque, se esse conjunto falhar ou afrouxar com a vibração constante do navio, a âncora pode ser perdida, e com ela podem entrar em risco vidas humanas, a embarcação e cargas de valor incalculável. Mas ainda existe um inimigo que ataca tudo isso em silêncio: a água salgada. Sem proteção, até o aço mais resistente seria vencido pela ferrugem em pouco tempo. Por isso, cada gacheta passa por galvanização por imersão a quente. Uma das etapas mais importantes de proteção. A peça é mergulhada em zinco fundido a mais de 430 graus. O zinco se liga quimicamente à superfície do aço e forma uma camada protetora capaz de resistir por décadas no ambiente marinho. Nas peças rosqueadas, o excesso de zinco é removido por centrifugação. Isso mantém a precisão do encaixe. Proteção e tolerância precisam coexistir no mesmo componente. Depois de tudo isso, chega a prova final, a etapa em que toda essa engenharia precisa demonstrar, na prática, que funciona. É o teste de tração. A corrente é instalada em uma máquina colossal. Esse equipamento consegue aplicar forças equivalentes a milhares de toneladas, muito acima da carga de trabalho normal que ela enfrentará em operação. De uma cabine blindada, os técnicos monitoram cada detalhe. A tensão sobe gradualmente e cada elo, cada solda, cada junção precisa resistir sem deformar. Aqui não existe margem para erro. O custo de uma falha é simplesmente inaceitável. Por isso, tudo é levado ao limite antes de ser aprovado. Além disso, inspetores de grandes autoridades marítimas internacionais acompanham o processo de perto. Estados Unidos, Noruega, Japão e Reino Unido estão entre os que realizam auditorias rigorosas. Nada passa sem verificação. Também são feitos testes de impacto. Amostras do aço são golpeadas por um pêndulo pesado. O objetivo é medir quanta energia o material consegue absorver antes de romper. Só depois de superar todas essas exigências, a corrente recebe um número de série único. Esse código é gravado permanentemente em um dos elos. É a garantia de rastreabilidade total. No fim da linha, um guindaste ergue a seção concluída para o carregamento. E ali termina uma jornada impressionante. Barras de aço comuns se transformaram em um sistema de confiabilidade absoluta. Da fábrica, essas correntes seguem para os maiores portos do planeta. Lá serão instaladas em navios gigantescos. Embarcações que transportam entre 200 mil e 240 mil toneladas de carga bruta. Cada um desses navios depende de cerca de 490 metros de corrente e de sua âncora para permanecer seguro, em águas tranquilas ou em mares violentos. Tudo depende da confiabilidade dessas peças. O valor das mercadorias transportadas pode chegar a cifras gigantescas. E, acima de tudo, existe algo ainda mais importante: a segurança da tripulação. Sem a força bruta e a precisão absoluta dessas correntes, a navegação global como conhecemos simplesmente pararia. E quando elas forem exigidas ao máximo, precisarão cumprir seu papel sem falhar. É isso que torna essas correntes tão impressionantes. Por trás de cada elo existe uma combinação brutal de engenharia, precisão e responsabilidade. Uma estrutura silenciosa que sustenta o comércio do mundo inteiro. Então, da próxima vez que você vir um navio gigante cruzando o oceano, lembre de uma coisa: a segurança de tudo aquilo depende de peças como essas.
feitas para resistir onde quase nada resiste. Agora eu quero saber, qual etapa desse processo mais te surpreendeu? Escreve aqui nos comentários, deixa o seu like e compartilha este vídeo com alguém que vai curtir descobrir como os gigantes do mar são mantidos no lugar.